Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do nosso PodMed Plus. Hoje eu converso com o Dr. Adriano Cartacho, mastologista há quase 30 anos, e a gente vai conversar então sobre a importância do cuidado da saúde feminina, principalmente para esse lado das mamas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Letícia. Obrigado pelo convite. Tema importante, atual, né, que necessita um cuidado muito intenso de informações, que para mim a informação é o melhor remédio, não tem como ser diferente. Sem dúvida, e vamos esclarecer algumas coisas aqui. A primeira delas, sem entrar ainda nas questões da mama, é que muita gente não sabe, né? O médico mastologista, ele é um ginecologista. Ele primeiro tem a sua formação de ginecologista e depois ele é um mastologista, ele especializa. Letícia, na verdade, assim, a gente tem a formação da mastologia por duas formas. A primeira e mais comum é a pessoa fazer a formação na área de ginecologia e obstetrícia, né, uma residência hoje de 3 anos, e depois sequência de 1 ano a 1 ano e meio, às vezes 2, de mastologia. A outra maneira de ingressar na especialidade é fazer cirurgia geral, né, e fazer o acesso através de prova para ter o título na área de mastologia, né. Então, mas a grande maioria é gineco, né, e obstetra, que faz uma visão diferente da vida e pensa que a mastologia pode ser uma coisa muito importante e útil para a mulher, não só a saúde ginecológica ou mesmo a obstetrícia. Sem dúvidas, doutor. E aí a pessoa, ela deve ter um médico ginecologista e um mastologista, ou ela deve ter um médico que vai avaliar as duas coisas? Como a gente entende o nosso mercado, a maior parte dos nossos pacientes são indicados por colegas. Né? Então, na verdade, a mulher tem o seu ginecologista, que é o médico de longa data, né? E no decorrer da vida dela, e através dos exames, é constatado alguma alteração que sugere uma avaliação do colega mastologista. Tá. Né? Essa é uma via mais frequente de aparecimento dos pacientes. Né? A outra maneira é pela difusão da especialidade em mastologia, e graças a Deus a informação é o melhor remédio, como eu estou dizendo, tem trazido de uma forma espontânea, né, essa especialidade ao conhecimento de todos, e elas vêm por uma queixa, porque a gineco pediu o exame, ela vê o exame e já vem direto para nós, ou porque ela palpou algo diferente na mama, sentiu alguma coisa, volta. Ou porque, assim, ela entende a história da vida da família dela, se preocupa com algum fator e vem ter o esclarecimento devido. Tá. Então, em algum momento da vida, toda mulher vai ter um mastologista ou nem sempre? Não, eu acredito que não. Eu acho que, vamos dizer assim, nós temos a especialidade da mastologia sempre focada na doença do câncer. Mas o mastologista é o médico da mama. Né? Então, ele vai atuar em diversos momentos da vida da mulher. Né? Na puberdade, quando essa menina começa seu desenvolvimento, tem alterações da forma, do volume, o atraso ou dores que levam essa menina púbere ao consultório do mastologista. Né? Na fase da adolescência, porque ela começa a usar seus anticoncepcionais, começam a ter dores, começam a ter irregularidades na forma da mama, é um motivo para vir. Né? Na vida adulta, quando ela começa a ter os filhos, ela vai nos procurar porque ela tem dores na mama, porque tem processo inflamatório infeccioso, porque ela está amamentando, né? Ou vai amamentar e tem dúvidas de como for, qual é o procedimento, o que eu posso fazer para evitar complicações. Então, e na vida adulta, na menopausa, né? Ou porque a mulher começa aos 40 anos a fazer a rotina de mama e começa a se deparar com algumas curiosidades ou alteração dos exames, né? E no final, o mais comum na menopausa, quando a gente vai avaliar essa mulher no contexto de saber se ela está saudável da mama para iniciar uma terapia hormonal. Certo. Tá? Tem essa questão da terapia hormonal, né? Ela não é indicada para todas as mulheres com relação a... Existe aí uma ligação, né, da terapia hormonal e o câncer de mama? Existe um risco real, né, da terapia hormonal levar ao câncer de mama, tá? Mas esse risco é um risco ínfimo frente ao grande benefício que a terapia hormonal vai trazer à saúde da mulher, né? Particularidades que levariam uma paciente a procurar, né? Ela tem uma história familiar muito grande de câncer de mama, tá? Ou a mãe teve câncer de mama precoce, né? E aí isso vai fazer com que a gente faça uma avaliação dessa mama, né? E dessa paciente em si, não da mama, evidente, e determinar se ela tem risco-benefício,
né, em fazer a terapia hormonal, né? A grande maioria das vezes a gente vai orientar no sentido de que ela está apta para fazer a terapia hormonal, né? Mas sempre lembrando que assim a mama é um órgão que sofre ação de efeitos hormonais. Isso acontece a vida inteira e vai continuar fazendo isso durante a vida da mulher, durante a menopausa. E sempre ela terá a necessidade de estar sendo avaliada. Né? Não é porque ela chega comigo hoje, eu faço a avaliação da mama dela e vejo essa mama saudável, que ela não tem que manter uma rotina. Porque assim, se naturalmente a doença do câncer de mama pode aparecer em qualquer fase da vida, e, infelizmente, na mulher idosa, a gente tem pacientes muito frequentes, com 80, 90 anos de idade, começando a doença da mama, então, infelizmente, não tem o momento que ele vai ter, né? E se eu, infelizmente, coloco para ela, ou felizmente, né, porque terapia é bom, um aditivo de risco, né? Então ela vai ter que estar sempre se monitorando. Tá? É sempre fundamental estar em dia. E o câncer de mama é o câncer que mais mata, né, na população feminina. Sim, e não só mais mata, como é o segundo câncer mais comum na mulher. Né? Sim. Ele só perde para um tipo específico de câncer de mama que não melanoma. Né? De pele? Mas desculpe, melanoma é um câncer de pele, né? Então é um específico. Então, não melanoma são base celular, epidermoide, que são as outras gama de cânceres de pele que existe para nós, infelizmente, tá? Então, é uma doença incidente, cada vez mais comum. Pois é, essa é uma impressão que se tem, né? Parece que cada vez mais pessoas estão sendo acometidas pelo câncer de mama. Isso é, então, uma verdade? Não é impressão? Não, é uma verdade. Eu vejo isso frequente, eu vejo isso em mulheres muito jovens, tá? E vejo que está crescendo de uma forma exponencial, tá? E aí, a que se atribui, você acha, doutor, esse crescimento de mama, de câncer de mama, de números de câncer de mama, e nessa população mais jovem? Por que as pessoas estão tendo mais câncer? Principalmente a questão de hábitos de vida, né? Hoje a gente está numa vida muito dinâmica, né? Uma alimentação muito irregular, uma falta de atividade física. E a gente sabe muito bem que assim, alimentação ruim, sedentarismo, tá? São fatores que levam ao início de um câncer de mama, né? Então, tudo para a nossa vida é praticidade. Então, alimentos que estão prontos, que eu faço, abro ali, põe no micro-ondas, né? Então, tu tens o alimento pronto, tu tens os conservantes, tu tens o micro-ondas, tu tens vários fatores, né? Além do como esse alimento chegou a ser produzido e como ele foi na agricultura feito, pode levar fatores que levam a aumentar o risco, os aditivos, né? Nem tudo é assim, vamos levar em consideração, nem tudo é assim. Mas eu enxergo isso como fatores exponenciais que vão somando riscos para cada mulher, né? E homens também para adquirir câncer de mama. Justo. E o componente hereditário, o quanto ele é importante? Responde em torno de 5 a 10% da população. Né? Então, assim, não é grande, né? Mas para aquela paciente que tem essa herança genética é fundamental. Né? Se avalia que o risco da doença para ela seria em torno de 85% de chance se ela viver o suficiente. Tá? Então, ela vai ter uma chance extremamente alta de desenvolver câncer de mama, o que determina uma necessidade de um controle muito importante e intenso. E aí a gente está falando de parente de primeiro grau ou segundo grau também? Primeiro e segundo grau. Tá, então se tem o caso de câncer de mama primeiro e segundo grau, eu devo procurar um mastologista mais ou menos com que idade a mulher deve começar esse tipo de investigação? A gente leva em consideração que a avaliação do histórico na família deve começar sempre no mínimo 10 anos abaixo da doença principal. Né? Então, a primeira paciente me procura com 50, 40 anos de idade, eu vou avaliar isso. Né? Procura aos 40, 30 anos de idade. Né? E a partir daí tu começa a ter uma sequência de avaliações contínuas dessa paciente, seja semestral, seja anual. Né? E o que seria o padrão ouro no diagnóstico do câncer de mama? Bem, aí a gente vai ter que categorizar por faixa etária. Né? Certo. Assim, tu vai ter mulheres até 40 anos de idade, que eu diria que o padrão ouro seria, no mínimo, um ultrassom de mama. E, de acordo com alterações que eu vou ver nesse ultrassom, eu vou acrescentar a ela a uma mamografia ou até uma ressonância de mama, isso como um exame de imagem. Né? Se eu tenho mulheres acima dos 40 anos de idade, né, eu já vou pensar na mamografia como o principal exame, né?
que na verdade eu diria que este é o exame principal na detecção de um câncer. E muita gente tem medo da mamografia, né? Por que será que as pessoas têm tanto medo assim, que falam desconforto, a dor, mas... Existe uma situação muito pontual e a gente se pega todo dia com isso, né? O fato da mamografia ter uma situação de uma compressão, né? E essa compressão é que dá qualidade na imagem dessa mamografia, leva pessoas a terem medo da dor, né? Evidente, vai ter um desconforto. Eu vou dizer assim, eu sou prova viva de que isso é real. Eu, depois de escutar muitos anos vocês, mulheres, comentando sobre a dor na mamografia, eu falei, vou me submeter a uma mamografia e fiz. Olha só. Eu fiz uma mamografia para entender o que é esse componente de aperto, né? É um exame desconfortável, mas o tempo de compressão é muito pequeno, né? A ponto de tu deixares de fazer esse exame pelo benefício que ele tem, né? E também assim, o que acontece, não só o fato da mamografia, é ligar a mamografia ao diagnóstico de uma doença, que eu não quero descobrir. É esse que é o problema. As pessoas então tem um componente psicológico. Olha, se eu não fizer, eu não descubro, se eu não souber, tá tudo bem. Justamente, tá? Nada como negar. Né? Entendi. E infelizmente o ser humano tem muito da negação para muita coisa na vida deles, né? E ainda com relação à mamografia, muita gente que tem prótese fala que não pode fazer, quem tem prótese não pode, que a prótese pode explodir. Isso é uma verdade, doutor? Não. Se não bastasse tudo aquilo que eu comentei, aí tu tem a alegação de ter prótese, né? Que seria um fator de perda dela, tá? Impossível, não vou dizer que tá? Mas é muito pouco provável que hoje em dia tu consigas estourar uma prótese de mama, né? E foi muito engraçado que recentemente eu vi um Instagram de uma colega mostrando a ruptura, né? E ela demonstrou muito engraçada, ela pegou uma tesoura, cortou a prótese, né? E deixou a prótese ali cortada. E o gel não saiu da posição. Aí ela apertou a prótese, né? E aí tu vê que o gel sai do ambiente da prótese e ela solta a prótese, ele retorna. Então assim, até que isso possa acontecer, né? Isso não vai causar um dano tão maior. Mas voltando ao assunto principal. Não, preciso contar que esse episódio aconteceu aqui nessa mesa. Eu fiz a doutora cortar uma prótese para mostrar o que acontecia. Isso. E realmente, na hora, não acontece nada. Não acontece nada, né? Então, assim, com o passar do tempo, isso vai ter um dano. Mas tu vê que aquilo, através da observação, vai levar muito tempo para acontecer, né? E nas rotinas da mulher, tu vai perceber isso acontecendo. Bem, a questão da prótese é tão importante em relação à mama que assim foi desenvolvido até uma manobra especial, né? A prótese de mama ocupa um espaço muito grande no volume da mama. Né? E aí, só para esclarecer, a gente está falando da prótese em qual plano? Porque ela pode ser colocada na frente do músculo ou atrás do músculo. Isso é indiferente? Quando a prótese é colocada na frente do músculo, ela atrapalha um pouco mais do que quando a prótese é colocada atrás. Tá? Mas de qualquer forma, assim, se tu vê uma imagem de mamografia, tu vê uma área de mama, área de prótese, né? E existe uma zona de pouca proteção, de cobertura, né? E aí o que se faz? Se não bastasse essa manobra comum da prótese, a gente desenvolveu uma técnica chamada Eculand, que retira a prótese da área da mama por manobras e consegue aumentar a área de observação dessa mama, tá? E depois volta? Não, sim, é só reposicionamento. Desculpe. Não tira. Falar assim. Retira da área de ação do raio para fazer a mamografia. A prótese continua na paciente, tá? Isso é fundamental, né? E isso enriquece mais ainda, né? Então, assim, a prótese vai estar lá, a mamografia vai ser realizada, ela não vai criar dano real a prótese, tá? Então é muito seguro. E o ultrassom, ele não substitui o exame de mamografia? Não substitui o exame de mamografia, tá? A mamografia é o exame base, vamos dizer, aquele padrão ouro que tu comentasse, tá? Qualquer exame de imagem que vem na sequência são exames complementares. Entendi. Tá? Então tu faz o seu exame de base, que é a mamografia, naquela faixa dos 40 anos ou mais, e aí tu detecta uma alteração. Né? E pode ser um nódulo, né? Então, assim, a mamografia não me dá dados o suficiente para dizer que aquele nódulo é um nódulo sólido ou é um nódulo cístico, né? Aí vem o ultrassom, que vai me esclarecer a imagem, mostrando que aquilo nada mais é que uma massa sólida compacta ou é uma massa cística com conteúdo líquido. Então, o ultrassom me completa
para esclarecer a lesão vista na mamografia. E isso acho até importante falar que nem todo nódulo é um câncer, né? Que as pessoas às vezes ficam muito preocupadas, achou um nódulo na mama, a pessoa abriu o exame, leu. Tudo é que, na verdade, assim, quando a gente recebe paciente no consultório de mastologia, ninguém vai lá pensando que é tudo do bem. Tá? Quem vai no mastologista pela primeira vez está pensando que, infelizmente, é uma doença. Então, viu um nódulo no exame, é um câncer para ela. Tá? Eu vou dizer assim, 80% é benigno. Tá Certo? Infelizmente, vai ter 20% que vai estar enquadrada, né? E aí tem muito a ver no momento que tu chega para fazer o diagnóstico, para determinar o quanto isso vai ser benéfico ou não para ela. Tá? E aí a gente percebe que existem mulheres que elas tiram parcialmente a mama, tem casos de mastectomia total. E aí isso aí está relacionado ao estágio que a doença foi encontrada, é isso? Sim. Também, tá? É que nós temos situações pontuais assim, microcalcificação, que é o meu maior argumento em termos de realização de mamografia. A microcalcificação é uma maneira de que o câncer se comporta. 30% da doença do câncer é através de microcalcificação, tá? Certo. E ela pode ser uma lesão ínfima, como meio centímetro, mas pode dominar a mama toda dela e ela não tem nenhuma alteração no ultrassom, não tem nenhuma alteração palpável, a mama dela por fora é saudável. Aí tu faz a mamografia naquela paciente, tu vê aquela alteração completa sobre a mama, né? E tu deixaste de fazer a mamografia por medo e perdeu a chance de diagnosticar, né? Neste caso, que eu tenho uma micro de meio centímetro, eu vou fazer uma cirurgia conservadora. Tirar uma fatia daquela mama, tá? E, infelizmente, pela mesma micro, mas por conta da extensão que ela ocupa na mama, tu vai levar uma mastectomia, porque não tem como deixar doença para trás. Eu tenho que tirar toda a doença no tratamento. Entendi. Tá? E essa história da retirada da mama profilaticamente, não sei se diz assim... como a Angelina Jolie, por exemplo, foi, né? Ela optou pela retirada das mamas, não foi? Sim. O que aconteceu assim, hoje o principal argumento e o que seria mais amparado legalmente é tu ter uma alteração genética chamada BRCA1 ou 2 ou até TP53, que é uma particularidade do Brasil, tá? Essa situação mais comum do BRCA1 ou 2 é que leva para ti uma chance de 85% ou mais de câncer de mama ao longo de sua vida. Né? E no exemplo mais importante que a Jolie, que eu agradeço e também às vezes fico meio chateado por tudo isso que aconteceu, mas vamos explicar. Quando tu tens uma mutação, tu vai aumentar a tua chance. Tá? A Angelina Jolie teve a avó dela e a mãe dela com câncer de mama. Certo. Né? Então, antecipando fatos, ela resolveu fazer o teste genético. Né? Porque viu aquilo acontecendo com a mãe e a avó jovens e ela fez o teste genético e o teste foi positivo. Tá? E ela fez a opção de fazer a retirada das mamas sem ter o câncer de mama. Entendi. Que é a mastectomia profilática, né? Para redução de risco real, porque tu vai tirar uma grande quantidade de tecidos, né? Reduzindo essa doença numa situação a quase 90% de chance de redução. Né? Então, foi uma atitude dela, isso é louvável, tá? Mas hoje em dia o que acontece é que todo mundo se espelha na Jolie e por qualquer coisa, e eu vou dizer assim, quer fazer a retirada. Do mais banal, que assim, doutor, eu estou fazendo meu exame de rotina, eu quero tirar minha mama porque eu não quero me preocupar daqui a alguns anos. Calma lá, né? Não é assim. Não né? é assim. Eu tenho um nódulo de mama e quero tirar. Não é assim, gente. Tem critério. Eu tenho um câncer de mama. Não é assim também. Tá? Tu tem que entender a doença, tu tem que entender o comportamento dessa doença a longo prazo, tem que entender a história dessa mulher em relação aos seus familiares, para ver o risco real e determinar o potencial cirurgia. Né? E outra coisa é que, sim, as mulheres têm uma expectativa muito grande. No sentido que assim, eu vou tirar todo o tecido por dentro, eu vou deixar minha pele, vou botar 2 próteses e vou ficar linda. Não. Tá? Respostas estéticas satisfatórias são muitas. Bonitas, 20%, 30%. Tá? Aquela coisa da perfeição que eu busquei. Né? Entendi. Porque assim, por que eu falo isso? Tu tá tirando todo o invólucro interno da mama e tá colocando uma prótese. Tá? Tu tá tirando tudo que é bonito da mama, tudo que dá forma
né? Eu boto a prótese atrás de toda essa mama na minha frente, eu vou ter um resultado perfeito. Eu tiro toda a mama e vou botar Deixa só a prótese. prótese. Tu tem pele, um pouquinho de gordura, do músculo às vezes, tá? Para compor aquele elemento anterior que eu não tenho com a mama, Falta. com a estética que falta, né? Então tu não vai ter uma resposta daquilo, né? Perfeita. Entende? São coisas muito difíceis de explicar para elas, mas a gente tenta. Tá? Porque o pensamento pode ser mais fácil, né? Sempre Tira é mais aqui, bota simples. ali, resolve, mas não é bem assim. É aquela coisa assim, se cria uma fantasia, se cria aquele resultado magnífico que a amiga do lado teve. Né? Então, assim, e outra coisa importante, a gente não pode nunca comparar um com o outro. Cada ser se comporta, cada tecido, cada pele tem um comportamento diferente, né? Então, não é porque a minha amiga teve um resultado maravilhoso que eu vou ter o mesmo resultado. Também. Tá? Porque e aí também toca na vaidade, a questão feminina, também a mastectomia é algo também que é pesado para a mulher. Sim, sempre. Não é? Principalmente depois de passar pela doença e o risco dessa doença voltar. E aí isso como é que é mensurado o risco de retorno da doença, por exemplo? Isso é uma coisa muito importante de conceituar, que assim, o risco da doença retornar tem a ver com detalhes, né? Hoje a gente está conversando sobre câncer de mama, né? Mas tu tem que entender que o câncer de mama tem um sobrenome e atrás desse sobrenome alguns detalhes que vão fazer com que essa paciente tenha mais ou menos riscos, né? Entendi. Então, se eu coloco um valor aqui, eu vou estar abrindo isso para qualquer tipo de câncer de mama. Entendi. E hoje a gente tem um leque enorme de cânceres de mama, tal, que cada um vai ter um comportamento pontual e detalhes específicos que vão aumentar esse risco ou não, né? Mas assim, é verdade que uma mulher que teve um câncer terá mais chance de ter um segundo câncer em relação àquela paciente de mesma idade que não teve um câncer. Certo. Né? E ela não só, infelizmente, pode ter um câncer de mama, como pode ter outras doenças associadas, né? E aí, quando é que a gente diz assim, essa mulher está curada? Antigamente falava assim, 5 anos, continua sendo isso, por exemplo? É um número mágico que a gente tem de avaliação, né? De sequência de risco. Normalmente a gente avalia a paciente por os 2 anos mais de forma importante, né? Com exames e análises de exame físico, e os últimos 3 anos um pouco mais tranquilo, tá? Então, os 2 primeiros anos são de maior risco, os 3 últimos complementares de menor risco. Leva-se em consideração que, fechado esse período de 5 anos, o risco diminui. Tá? Certo. Mas ela continua sendo mulher, né? Ela continua tendo os efeitos hormonais associados, tá? Ela não faz reposição hormonal, mas a gente tem hormônio no alimento, a gente tem um hormônio no colesterol, a gente tem hormônio no músculo, no intestino, na gordura do nosso corpo. Sempre se produz alguma coisa, isso pode ser fator de estímulo. Então a mulher vai ter que estar em acompanhamento contínuo. Sempre. Tá? Como ela faria de qualquer forma. Tá? Certo. Mas... E a cirurgia é sempre o tratamento para o câncer de mama? Então assim, quando a gente fala que o câncer tem um nome e um sobrenome, esse sobrenome complementar e outros detalhes técnicos vão determinar a antecipação de uma quimioterapia. Né? Hoje, no tratamento de câncer de mama, a gente tem a cirurgia como um principal, né, mais conceituado, a fatídica quimioterapia, que eu diria que é o que elas mais abominam, né? Sendo que é um dos melhores tratamentos que pode ter, certo? Temos a radioterapia, né? E em algumas pacientes vão fazer uso de um comprimido que a gente chama de hormonioterapia para o câncer, né? Não a mesma hormonioterapia da menopausa, né? E esse tratamento é sequencial por uns 5 anos depois de completar o ciclo real. Entendi. Tá? Então depende aí do nome e sobrenome da doença. Tá. E o mastologista, todo mastologista é um cirurgião também? É ele que, se precisar atuar cirurgicamente na mama, vai fazer? Pode ser opção do colega que faz a área de atuação de mastologia, operar ou não. Ele pode ser só um clínico e fazer todo o detalhe de esclarecimento, diagnóstico e encaminhar, mas eu diria que basicamente o mastologista é o clínico e o cirurgião da mama. Tá? Certo. Normalmente, quando tu vais a um consultório do mastologista, esse colega vai fazer o diagnóstico da doença, né? E vai orientar a sequência de tratamento.
tá? Ele tem a parceria do pós-operatório ou não, de um oncologista clínico, de um radioterapeuta, tá? E esse trio, né, de mastologista, oncologista, radioterapeuta e, desculpe, o patologista, que é nosso elemento de diagnóstico, né? Na verdade, eu faço a biópsia, mas o patologista que vai fazer dar o nome e sobrenome, né? Então, respeitando o colega, que eu vou colocar no quarteto, temos o patologista também, né? E como câncer, na verdade, se trabalha em multidisciplinaridade, nós temos também a fisioterapeuta, às vezes o cirurgião plástico também que vai cirurgião plástico vai estar nos auxiliando no sentido de tentar recuperar o contorno e o volume de uma mama mais próximo do normal, né? Então a meta é tentar encontrar algo que seja mais favorável para a paciente, né? Que seja mais interessante para ela, tá? E o câncer de mama, ele tem sintomas? Bem, basicamente, o sintoma principal do câncer de mama é um nódulo. Tá? É o principal nódulo que a paciente palpa, né? Os carocinhos, os carocinhos, justo, né? Aquele carocinho que se palpa no toque, né? Ou de uma forma um pouco mais antecipada, quando essa lesão é vista em exame diagnóstico, seja mamografia, seja ultrassom. Tá? Certo. E aí, quando ela tem o nódulo, ficar atenta também que não é só questão do nódulo na mama, né? O nódulo na região também pode ser um indício, não pode? Na axila. Existe uma situação pontual que o principal local de aparecimento desse nódulo é na axila. Né? Então, a gente faz a avaliação clínica, sempre se examina a mama, depois faz a avaliação da axila, e nessa avaliação da axila se palpa linfonodos. Né? Quando esses linfonodos têm um aspecto suspeito, tu pode fazer uma biópsia dessa lesão, né? E se confirma a doença do câncer de mama, tu faz avaliações complementares para ver se alguma área não foi bem vista pela mamografia e ultrassom, né? E o principal exame para essa avaliação, quando eu só tenho nódulo na axila, é a ressonância, né? Que é um elemento complementar de alta tecnologia, que ele tem uma sensibilidade e uma especificidade para câncer muito alta, mas todo exame complementar ele não dá diagnóstico. É a biópsia que vai determinar isso. Tá? Então, a gente tem esse elemento. E a gente chama esse câncer, quando aparece somente da axila, de câncer oculto. Porque ele não tem doença da mama, é na axila. Né? Então, tem uma interpretação e um tratamento diferente da doença habitual. Tá? Certo. E, doutor, e com relação à pandemia? O senhor sentiu no seu consultório algum impacto da pandemia no diagnóstico de câncer de mama? Eu diria assim, se eu já tenho uma preocupação muito grande, porque a mulher, por si só, já atrasa por ela mesma o diagnóstico, né? Evitando por medo de encontrar uma doença, por medo de ter que fazer uma quimioterapia, a pandemia que afastou essa paciente dos consultórios ou, pelo amor de Deus, da saúde pública, né? Que nós temos a grande maioria dessas mulheres na saúde pública, fez com que aquela ganho que nós tivemos por muitos anos, fazendo a paciente procurar espontaneamente um consultório médico ou um posto de saúde para fazer sua mamografia, né, foi bloqueada. Né? Aí ela ficou por 1 ano e meio ou 2 esquecida de ser avaliada e esqueceu-se também de se reavaliar. Né? Então, quanto tempo isso passou? Né? E o que eu tenho visto hoje em dia, infelizmente, é que a repercussão de doenças muito grandes. Algo que eu não via há muito tempo, até no meu consultório, aparecendo. Olha. Né? É, uma coisa. Como, por exemplo, doutor? Como fosse uma grande úlcera de pele. Certo. Né? Lesões que sangram, lesões muito elevadas, que a gente não tinha isso. Tá? Que a gente via pontualmente. Aos menores sinais elas procuravam ajuda. E agora não. Foram negando. E né? já chegam numa situação ruim, né? E assim, aí eu fico pensando assim, meu Deus, onde é que estão os parceiros dessas mulheres que também permitiram isso acontecer? Né? Como é que está a relação desses casais que não se veem? Pois é. Tá? Então, assim, algo que eu não consigo entender, mas
É uma realidade que está acontecendo. Que está acontecendo. Doutora, eu quero fazer um checklist agora. Por favor. Tá? Para a gente finalizar aqui com relação à mama, você vai me dizer se é normal ou não é normal. Tá. É normal sentir dor na mama? A mama normalmente é a abertura de dor nas fases de ciclo menstrual, tá? E não corresponde a doença mais grave ou menos grave. Tá? Certo. Sensação de calor na mama? Também nessa fase menstrual, quando tu tem um aumento do volume e sensibilidade, tu pode ter, por aumento de vascularização, a sensação de calor. Mas ela pode ser relacionada a processos inflamatórios, como mastite, que é uma doença benigna de mama, né, muito comum na fase da amamentação, ou em situações pontuais associadas ao câncer. Certo. E o aumento do volume da mama? Eu vou voltar na questão da menstruação, quando a mama... Hormônio puro, né? Hormônio puro, a mama é hormônio, né? Vai ter esse aumento de volume transitório, tá? Ela vai aumentar também na fase da gestação, né? E na fase da lactação em si. Mas existe uma doença chamada câncer inflamatório que promove um aumento de volume de uma forma um pouco mais rápida, que é um sinal de alerta. Certo. E alteração na textura, aspecto casca de laranja? Justamente pelo câncer inflamatório que eu falei, é que vai dar esse tipo de comportamento. A mama cresce muito, como se estivesse inflamada demais, tem esse aspecto da pele toda inchada, né? Tu vai ver a pele, como se pegasse uma laranja, tu vai ver todos aqueles orifícios criados na pele, os poros justos, porozinhos abertos, tá? Essa pele essa mama vai estar mais firme. Por mais vermelha que seja, ela não é quente. O calor remete à infecção. A vermelhidão somente com essa textura dos poros dilatados é que pode lembrar o câncer inflamatório de mama. Secreção na mama. A secreção mamária é uma coisa muito sutil e importante, né? A mais importante é quando essa secreção sai de uma forma espontânea, né? Essa secreção tende a ser clara como água ou sanguinolenta, pensando na doença do câncer, né? Mas a grande maioria das mulheres tem secreção mamária associada a medicações que usam como antidepressivos em fase do ciclo hormonal perto da menstruação, tá? Quando amamentaram por longa data, costumam manter secreções porque usam medicações hormonais como anticoncepcional, tá? Ou porque tem o ducto interno atrás do bico dilatado, né? Então ela produz uma secreção. Nessas outras que eu relacionei, normalmente são associadas à necessidade de espremer a área do bico no autoexame ou no exame físico com um colega médico, tá? Para ter diagnóstico. Sempre lembrar que a secreção que sai sozinha é pior do que a secreção que sai à expressão. Quando estimulada, justamente. Entendi. Então, doutor, na verdade, todo esse conjunto de situações aqui carecem uma avaliação de um especialista. Eu faço o critério que seja feito dessa maneira. Tá? É necessário sempre o parecer do colega médico, começando com o clínico, ginecologista e a terceira linha, que é o mastologista. Tá ótimo, doutor. Agradeço muito a sua participação. Ficamos por aqui com mais um episódio do nosso PodMed Plus. Quem quiser acompanhar o doutor Adriano Cartacho é só seguir no Instagram, @adrianocartacho.mastologista e a gente @GoMedPlus. Gostou? Dá um joinha, se inscreve no canal e a gente fica aqui nessa edição.